Capricórnio, vamos lá para a leiturinha de vocês. Sejam bem-vindos aqui neste canal mais uma vez ou pela primeira vez. Essa leitura é geral atemporal sem tema definido e é válido para você que tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em Capricórnio, tá? Se não servir para você o que a mensagem que aparecer aqui, não precisa forçar e tá tudo bem. Nós temos a carta da indecisão no fundo. Muito boa sorte. E vamos lá, o que os capricornianos podem ou devem ouvir neste momento. Amor singular. O triunfo. Vou precisar pausar já para deixar o reizinho entrar no quarto, tá? Mas só um minuto. A inveja. Pega logo as 5 cartas. O inferno. Que isso? E a caridade. No fundo, agora nós temos a missiva, a mensagem. Só um minuto. Voltamos. O restante da leitura vocês podem sentir o impacto, né? A janela vai ficar aberta ali. Da zoada externa, porque aqui é bem movimentado, mas enfim, espero que dê pra ouvir. Eu até botei aqui um pouquinho mais de redução de ruído e vamos lá. Pelo Delfos, eu até já vou começar a embaralhar aqui, né? Nós temos claramente uma indecisão mesmo, que nem a gente viu no fundo. É uma coisa que, pra mim, tá relacionado a romance, tá? Algum tipo de relacionamento aqui. Onde é como se fosse, tipo assim, eu quero, eu não quero. Isso aqui me faz bem, isso aqui me faz mal. Eu quero me doar para essa pessoa, eu não quero me doar para essa pessoa. Para alguns aqui não é nem sobre a doação dentro de uma relação, mas sobre uma procura acerca de alguém, tá? Pode ser que vocês sintam necessidade de inverter essa leitura. Se fizer mais sentido, vocês podem inverter também. Pode ser sobre outras pessoas aqui. Mas, mais uma vez, como eu sempre falo, tem um discernimento, né? E peguem apenas aquele que serviu. 10 de paus. Então, assim, 10 de paus, o inferno, eles se conectam aqui, tá? Tem uma coisa que... Sabe o que me vem? É aquela coisa de uma desconfiança dessa situação. É como se, tipo assim, eu quero, tem horas que eu olho pra isso, assim, como uma coisa muito boa. Essa minha relação é muito boa. Essa pessoa é muito boa. Outros momentos eu falo que nada. Eu tô louco, eu tô louca de estar nisso daqui, de estar me doando nisso daqui. E aí é como se fosse, mais uma vez, esse chove não molha. Eu não sei a que nível é essa relação, né? Se é uma coisa inicial, é uma leitura geral, então para cada um pode ser uma coisa inicial, uma relação que já tá aí há num tempo, num contexto. Ó, nós temos a missiva, a nostalgia, a tentação, a vaidade, tem muita coisa de ego aqui, tá? A inveja tá no centro aqui também da leitura. Então, assim, é como se fosse também uma tentativa de controlar as coisas. Seja esse controle no sentido de se proteger também. E por isso fica, né, nessa coisa do vou, não vou, eu falo, não falo, faço, não faço, não sei. Vamos entender aqui. Capricórnio. O que estamos falando? Ó, essa carta cai pra todo mundo. A energia de vocês, né? Condicionamento, o diabo. Mais uma vez, uma coisa que me salienta essa questão do ego, né? Do eu. Desaceleração, cavaleiro de ouros. O experienciar. Projeções, tá vendo? O ponto aqui, Capricórnio, é que tem alguém que tá querendo realmente muito se proteger. E tá projetando. Toda essa loucura aqui é uma projeção. Até mesmo as coisas boas, tá? Mas tem uma forte projeção dentro dessa questão. Dentro dessa indecisão. Eu olho pra essa pessoa, acontece uma coisa e já falo, não, isso aqui é ruim. Ih, essa pessoa não presta. Essa situação aqui não dá bom. Não é pra mim. Aí acontece outra coisa, não, essa aqui é boa. É boa. É bom, é bom. Eu vou dar uma chance. Eu vou experienciar isso aqui. A grande questão que as cartas estão me trazendo é que, tipo assim, cara, você realmente precisa dar uma desacelerada. Não é sobre é bom, não. Para de tentar manejar um pouco a coisa aqui e vai realmente viver. Vai realmente sentir. Porque se for pra ficar nessa coisa aqui, primeiro você vai perder a paz. Mas se eu for me colocar nessa situação, se eu me permitir viver isso, eu vou ficar mais sem paz ainda, porque eu não consigo lidar com isso. Terapia, filosofia, dá um jeito aí. Porque aqui é um condicionamento. O diabo, ele fala, mais uma vez, de controle. Então, eu quero controlar a situação. Medos, né? Eu tenho muitos medos aqui do que isso pode trazer para mim, do que isso pode acarretar no final.
E a minha mente, ela tá projetando o tempo inteiro coisas e coisas e mil situações em uma. Eu espero que esteja fazendo sentido, mas é bem isso que eu tô vendo, sabe? É bom, é ruim. Tá massa, tá ruim. Ai, vai dar bom, não vai dar. Ai, eu quero, não quero. Ai, é pacífico. Ai, é tóxico. Ai, é uma merda. Essa pessoa. Enfim. É como se fosse. Imagina um bombardeio de Reels, de scroll. É como se fosse esse bombardeio só que dentro da cabeça da pessoa. São tantos conteúdos. E aí acaba que essa doação, inclusive, aqui ela fica bem travada, tá? Eu me dou ou não me dou. Eu me coloco na situação, eu me retiro e fica nisso. O que mais? Ó, 5 de ouros, o forasteiro. Você vê que ele tá, inclusive, vendo por dentro de algum lugar e ele não pode, né? Enfim, ele não vai lá pra fora, ele tá preso. Então tem essa coisa da escassez. E aqui no fundo nós temos a aventura. O ponto é justamente que tem alguém, mais uma vez, se prendendo. Assim, não, é melhor pra mim, pra que eu não tenha mais perdas do que eu já tive, porque eu não tenha mais danos emocionais ou qualquer coisa, piriri pororó, que eu fique só olhando daqui. Deixa eu ter certeza. Em vez de eu me aventurar, eu vou primeiro ter certeza. É como se fosse isso. Só que, meu Deus, assim, não há garantias na guerra. Eu acho que eu já fiz uma leitura para Capricórnio dessa forma. Não há garantias na guerra. E o forasteiro aqui, ele acaba perdendo de vivenciar. O coitado só fica assistindo. E é como se fosse isso. É tanta bagaceira mental que, mais uma vez, eu me coloco na situação, eu me retiro. Eu não me dou 100%. E aqui não tô dizendo que a pessoa tem que se doar 100%, literalmente mergulhar de cabeça, mas assim, também não vai ficar só no raso, né? Aqui não é nem no raso de uma piscina, é um pires. Você não consegue nem molhar a unha do dedo, de tanto medo. E é aquela coisa, eu acho que o famoso memento mori, ele ajuda porque você lembra que a vida ela tem um fim, né? E aí se eu tenho medo de tudo, quando chegar no fim da minha vida, eu tenho muito arrependimento acumulado na maioria das vezes. Por quê? Porque eu só fiquei aqui de espectadora da vida dos outros ou da minha própria. Eu não tenho coragem de mandar às vezes uma mensagem, eu não tenho coragem de dar em cima das pessoas, sei lá. Eu não tenho coragem de iniciar uma relação ou de vivenciar essa relação com o potencial aqui todo. Porque tudo pra mim pode ser perigoso, porque minha cabeça ela tá simplesmente pensando o tempo inteiro em me proteger, em eu estar no controle. E cara, não existe esse controle 100%. Eu acabei de fazer inclusive uma leitura para Aquário, e eu falei sobre isso, né? Essa ideia de querer controlar todas as coisas é a maior ilusão que tem. A cabeça, o cérebro, ele realmente gosta de previsibilidade, então ele fica buscando essas coisas. Mas você vê que a maioria das pessoas extremamente ansiosas, elas são o quê? Controladoras. As pessoas mais ansiosas são as pessoas mais controladoras que existem. Deixa eu fechar aqui, aproveitar que saiu. Então, mais uma vez, não há garantias na guerra. Se ficar nessa, vai ficar vendo a vida de fora. Vai ficar vendo as coisas acontecerem e não vai viver. É claro que cada um sabe de si, né? Mais uma vez, leitura geral também não vai servir para todo mundo, mas é uma coisa que realmente de indecisão, de loucura. Tô querendo, não quero, vou, não vou, é bom, é ruim, entendeu? É uma indecisão mesmo e que mexe mais uma vez justamente com a ansiedade, com uma pressão interna, né? Essa sensação de que não dá para vivenciar essas coisas. O que mais? Capricórnio. Ó, 2 de copas. Amistosidade, então possivelmente estou falando sim de relacionamentos românticos, né? Tem um amor singular ali. A carta do silêncio. Não é mesmo? Carta da estrela, né? É uma coisa até boa, né? Eu tô pegando muito mais essa relação aqui como sendo uma coisa positiva para muitos. Não me, por mais que eu te fale, né, que é uma leitura geral, então eu não sei o que é para todo mundo, não tem como, mas não me parece ser uma coisa extremamente inicial, entendeu? Ó, a orientação. A orientação, 3 de ouros, e aqui é um 6 de ouros. Que são duas cartas que falam justamente também, ó. Elas complementam essa ideia aqui da caridade, tá? Eu sempre falo, a gente sabe que o mundo, ele. Não é que ele tá, né? Ele sempre foi meio doido. Essa é a realidade. As coisas estão malucas. Mas o que é a vida se não uma grande loucura? Vamos e convenhamos. E tem uma coisa que meio de uma orientação interna de vocês de querer se jogar, de querer vivenciar essas coisas.
De querer vivenciar esse novo. Pode ser uma pessoa que já esteja aí na sua vida, para alguns pode ainda não estar, mas fica aquele medo. Será que eu quero? Não, é melhor não me meter nisso. É melhor ficar solteirinho mesmo. É melhor. Mais uma vez, cada um sabe de si. Essa aqui é uma leitura mais de reflexão, né? Agora, até quando vai ficar nessa posição? Para quem tá nessa posição aqui de forasteiro, só de olhar por trás das grades, meu amor, vai gerar um arrependimento, sim. Porque o 5 de ouros ele fala justamente disso, da falta. A falta que aquilo me faz, a falta que aquela experiência me faz. E a gente precisa ser sincero conosco, tá? Não é sobre os outros, ninguém se dane os outros. É conosco. Eu sinto falta disso? Eu realmente quero? E se não sente, se tá de boa, se tá felizão, paciência. Agora é sinceridade consigo. Como é que a gente tem sinceridade com a gente? Quando a gente se analisa. A gente para pra realmente conversar e fala, peraí, bora botar um diáriozinho e vai lendo aquele diário de tempos em tempos e vai vendo. O que é que eu venho sentindo dentro desses tempos sobre este tema? Aqui tem uma coisa de se doar, sabe? Vai, investe também um pouco nessas coisas da vida, nessa questão de se juntar a novas pessoas, ou mais uma vez, de curtir mais essa relação. Tem gente aqui que tá dentro de uma relação e não tá em paz. Já está dentro de uma relação e não se permite experienciar de fato a relação. Porque tem medo. Tem medo de se envolver muito. Na de Aquário, na de Aquário tinha uma parada sobre dependência emocional. E aí o diabo, ele às vezes também traz isso, né? Os vínculos afetivos que se tornam tóxicos. Então, não sei se alguém já vivenciou também aqui uma coisa meio que dependente emocional e tem esse receio de cair numa parada dessa e sofrer aquele mesmo também. Ok, mas assim, precisa se fechar 100%, é 8 ou 80, não tem um caminho do meio, não sabe equilibrar as coisas, tem que aprender. 6, o número 6 sempre fala de equilíbrio, né? Vamos lá. Fechar aqui pra vocês. Ó, a rainha de espadas, a moralidade. E a integração, a temperança. E o 3 de copas. Vai celebrar, vai viver. Equilibra essa bosta. Equilibra isso. É o caminho do meio que eu acabei de falar. O yin yang aqui, ó. Precisa desse equilíbrio dentro dessas questões. Para quem servir esta leitura, está completamente descompassado. E mais uma vez, se é recente, eu vou até indicar para vocês que vocês assistam, tá? O vídeo de Aquário. Se eu não me engano, é o oposto complementar, né? Capricórnio e Aquário, eu não lembro. Mas mesmo que não seja, tá? Porque de alguma forma, eu não sei porque tá me vindo essa coisa desse complemento aqui. Se permitam. A de Aquário fala de reconciliação, mas não precisa ser sobre reconciliação. É sobre essa coisa da permissão de viver, entendeu? E o Yin Yang ele fala justamente disso, né? Integração dos dois polos em um. Você vê que dentro do preto tem o branco, dentro do branco tem o preto. Nada está separado. O ruim e o bom acabam fazendo junção dentro da nossa própria vida. E o que nos resta é viver a vida, é jogar este jogo, porque isso aqui parece às vezes ser realmente um grande jogo. Então vamos jogar, vamos curtir, vamos viver, vamos experienciar. Bora com um pouquinho de medo mesmo. É claro, aqui, ó, Rainha de Espadas. A gente não vai se jogar em qualquer cocô, né? Não vamos pegar um monte de esterco e enfiar a cara. Não faz sentido, não precisa ser sobre isso. Mas é ter um pouquinho mais de coragem. É só um pouquinho mais de coragem. É só um pouquinho mais de ânimo pela vida. E colher coisas gostosas, porque o que se leva daqui é justamente isso, né? O que a gente vive, o que a gente experiencia. É tão bom ter coragem de vivenciar coisas novas, porque às vezes é tão. Beleza, pode vir uma coisa ruim ou outra ali, acontece. Mas é tão bom, porque no final você se sente vivo. E aí é pra isso que a gente tá aqui, né? Não é pra viver? É isso, tá, Capricórnio? De coração, eu espero que faça sentido, que ajude quem precisa. Um cheiro grande, se cuidem e até a próxima.